A contratação mais importante para o seu negócio. Você já fez essa pergunta? E agora? Quem que eu contrato? Qual seria a contratação mais estratégica? Quando fala estratégia, está falando do quê, Prado? De faturamento. Toda empresa é aberta para gerar riqueza. E de acordo com as tomadas de decisões, eu vou ter uma melhora ou uma piora no meu rendimento, na minha performance e, consequentemente, no meu faturamento. Então, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque nós temos duas realidades de empresa. Se você não me conhece, eu sou Eduardo Prado, eu tenho mais de 32 anos no mundo do empreendedorismo. Uma das minhas empresas atua em 15 estados do Brasil e eu tenho mais de 1.400 alunos espalhados em 6 países. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender qual é o próximo passo para fazer o teu negócio prosperar mais. E bora para a vinheta. Então, em primeiro lugar, eu quero te explicar por que das separações, tá? Porque dois momentos. Primeiro momento, é uma empresa que é pequena ainda, ou porque tem pouco tempo, ou já começou há algum tempo, mas ainda não deslanchou. Aquela empresa que ainda não conseguiu aumentar muito o faturamento, tem algumas limitações. E nós temos um outro caso de uma empresa que já tem uma certa estrutura, tem um escritório administrativo, já tem uma divisão de responsabilidades, mas o dono ainda está aí no meio da bagunça, não sabe muito bem aonde termina a responsabilidade do dono, você não sabe onde começa do seu gerente. Então, por isso, nós vamos começar com esses dois mundos. O primeiro mundo vai ser o mundo da empresa pequena, ok? Aquela empresa que, às vezes, o cara é um profissional do segmento da, sei lá, vidraçaria, marcenaria, eletricista, técnico em ar-condicionado, não sei, alguma coisa que você faça aí de serviço, ok? E você, às vezes, tem um colaborador só um ajudante, às vezes a esposa ajuda aí no caixa da empresa, né? Na parte administrativa. E você é a pessoa que executa. Já sei, Prado. Para ser mais eficiente, eu preciso contratar mais. Isso é óbvio, né? Todos os dias nós temos 86.400 segundos para fazer o que a gente quiser, e o que define uma pessoa de resultado para uma pessoa que não tem resultado é justamente o que ela faz com seus 86.400 segundos. Qual que é o problema? Eu preciso dormir, ir ao banheiro, parar para tomar café, para almoçar, ter um tempo de qualidade com as famílias, poder estudar alguma coisa, então me sobram algumas horas para produzir. E por mais que eu seja muito eficiente, vai chegar uma hora que eu vou esbarrar num teto e não cresço mais. Por quê? Porque o dia acabou. Então, qual é a maior sacada do mundo do empreendedorismo? Conseguir ganhar mais dentro da mesma hora, ou seja, fabricar mais dinheiro dentro da mesma hora. E geralmente isso está atrelado, salvo as empresas de muita tecnologia, isso está alinhado com mais mão de obra operando dentro desse CNPJ. Então, eu tenho minhas 8 horas, contrato 8 horas de uma outra pessoa, depois de outra, de outra. Quando eu tiver 10 pessoas, ao invés de eu ter apenas 8 horas no dia, eu tenho 80 horas. Entende isso? Perfeito. Mas, Prado, qual seria a contratação mais estratégica se eu trabalho sozinho com auxiliar, por exemplo? Bom, se você trabalha sozinho com um ajudante, com um auxiliar, né? Às vezes um vendedor, é bem provável que você que cuide da parte administrativa, né? Elaborar uma proposta, fazer um boleto de cobrança, emitir uma nota fiscal, resolver coisas no cartório, resolver coisas na contabilidade. Tudo isso, geralmente, é a pessoa que acaba administrando dentro do dia dela. Então, imagina um profissional do segmento de, sei lá, de elétrica. O rapaz tem uma empresa de elétrica. E aí, à medida que ele sai para fazer um serviço, ele já aproveita, passa no banco, paga uma conta, ou vai no cartório reconhecer firma de alguma coisa. E é ele também que compra o material de limpeza para o escritório. O que está acontecendo nesse exato momento? Você está pegando a sua hora, que tem um valor agregado, né? Porque você é o profissional da empresa, e está utilizando essa hora para ir ao cartório para ter um carimbo. Você está utilizando essa hora para fazer uma pesquisa de mercado de preço. Você está utilizando essas horas para sentar e fazer uma proposta. Então, qual seria a estratégia para uma contratação que verdadeiramente vai causar um impacto na empresa? Porque presta atenção numa coisa. Imagina que você já trabalha muito, quase todos os dias, ainda tem que administrar essa parte de cobrança, emissão de nota fiscal, boleto, proposta, laudo técnico, se você trabalha com serviço, né? E aí você coloca mais uma pessoa externa, que vai também produzir, vai fazer serviço, vai precisar de ferramenta, vai precisar de uniforme, exame médico.
E você vai ter que agora fazer proposta para manter esses dois mundos trabalhando, o seu e da sua equipe. Será que você, nessa configuração, vai ser mais ou menos produtivo? É lógico que menos. E vai chegar uma hora que você vai demorar muito para mandar, por exemplo, uma proposta. Porque você trabalha durante o dia. Às vezes, mal tem tempo de fazer uma cotação. Como é que você chega à noite e elabora uma proposta, por exemplo, para um cliente? Aí você recebe uma solicitação de proposta na segunda, passa terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e você está trabalhando das 6 da manhã às 11 da noite. Mas não dá tempo. Então, peraí. Se eu colocar então mais uma equipe externa e essa equipe também começar a gerar documento, áudio de serviço, relatório técnico, emissão de nota fiscal, eu vou parar de trabalhar. Exatamente. Então, neste caso, adivinha qual é a contratação mais estratégica para uma pessoa que ainda está começando? A secretária. Lógico, quando isso couber no seu orçamento. Mas essa secretária ela vai cuidar de toda essa parte administrativa, de cotação, elaboração de proposta, envio, cobrança, boleto, cartório, contabilidade. Essa pessoa vai passar a cuidar disso e você vai ter mais tempo para fabricar ainda mais dinheiro. E depois, quando você colocar a sua segunda equipe, você já vai ter um suporte lá, que é a secretária. Então, lógico, tudo isso tem que enxergar números, né? Mas para uma pessoa que trabalha no segmento de serviços e pretende crescer, um dos fatores determinantes é a velocidade que você responde, por exemplo, uma proposta. Tem cliente que vai procurar uma outra empresa que ele pensa o seguinte, ó, liguei na segunda-feira para essa empresa aí, só para mandar a proposta já demoraram mais de uma semana. Tu imagina para fazer o serviço? Aí as pessoas vão embora. Então, toma cuidado com isso, porque às vezes não é a hora ainda de crescer a parte externa, é a hora de melhorar a base no escritório para suportar todas essas atividades que estão acontecendo fora. Comprar EPI, comprar ferramenta, fazer cotação de material, fazer proposta, emitir, mandar o e-mail da proposta, receber informação. Imagina uma empresa de vendas, onde o dono vende junto com uma segunda pessoa, e aí ele começa, só que ele tem que cuidar da parte administrativa. E aí, quando ele faz isso, só para a equipe dele, ainda dá para dar administrado, vou dormir às 11 horas da noite. Agora imagina com mais 2, mais 3, mais 4 equipes, que vão gerar mais documentos, mais avaliação, mais proposta, mais cotação, e é você que faz isso. Portanto, para uma empresa que ainda está se estruturando, a melhor coisa que pode acontecer é ter alguém sentado lá no cargo de secretário para cuidar de todas essas partes administrativas que hoje impede. Por exemplo, eu tenho um aluno que tem equipe que cobra R$240 a hora. Então, se essa equipe ficar, por exemplo, 1 hora lavando o carro para não pagar 35, sabe quanto é que vai custar? Mais de R$200 para lavar o carro. Porque essa equipe poderia estar trabalhando em algum lugar, mas parou essa equipe para ela lavar o carro, para a gente não pagar 35, só que a equipe custa 200 e pouco por hora. Percebe isso? Então, se eu sou pequeno, eu preciso melhorar a parte administrativa, que é isso que espanta muito, principalmente hoje, que o cliente está acostumado com esse mundo digital. Você manda mensagem, um robô já responde, aí você pede aplicativo, em 4 minutos o carro está na tua casa, aí você pede comida pelo aplicativo, dá 20 minutos a comida está na sua casa. Então as pessoas estão muito aceleradas, não tem mais paciência para esperar muito. E aí você começa a crescer fora e não cuida da base que é o escritório, aí daqui a pouco uma proposta demora 20 dias para ser encaminhada. Quando você encaminhar, sabe o que o cliente vai responder? Não, fica tranquilo que eu já fiz com outra empresa. Você demorou 20 dias só para mandar a proposta, imagina para fazer o serviço. Entende isso? Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte é uma empresa que já está estruturada, tá certo? Prado, qual é a contratação mais estratégica para uma empresa que já tem uma certa quantidade de pessoas, já tem alguns cargos de liderança, não é só o dono que toma a decisão? Quando você já está nesse nível, é muito importante que o dono do negócio, que vai se transformar num empresário, quando ele aprender a delegar, precificar, vender, criar processo, procedimento, você se transforma num empresário. Geralmente essa pessoa tem muito conhecimento sobre a empresa, né? Seria a pessoa mais estratégica para pensar no estratégico, porque conhece tudo, está lá desde o começo. Então, neste caso, quando você já tem uma estrutura, mas ainda está muito envolvido no processo, a contratação mais importante neste caso
É a contratação que vai ficar com a responsabilidade daquelas coisas que você ainda coloca a mão hoje. Vai ter que treinar essa pessoa, preparar essa pessoa. Por quê? Isso está consumindo parte dos teus 86.400 segundos e você vai bater no teto e não tem mais para onde ir. Você não consegue ter novas ideias, você não consegue ter insights para você fazer coisas novas, porque você está com a cabeça lá na execução diária de uma atividade. Então, Prado, quem seria essa pessoa? Bom, você vai ter que olhar o teu segmento, entender hoje quais são as decisões que você toma e tentar fazer um paralelo. Peraí, uma pessoa conseguir ter esse nível de clareza que eu tenho, quanto tempo de experiência? Porque você vai selecionar um grupo de pessoas, se for dentro da empresa, fica até melhor. Agora, Prado, não tem nenhum problema de colocar uma pessoa do escritório, ou da empresa, ou da oficina, ou do salão de beleza, ou da minha fábrica como gerente? Problema algum, beleza? Não tem problema algum em você fazer isso. Só tem que tomar alguns cuidados, porque geralmente essa pessoa que está lá inserida no contexto, por exemplo, ela é madrinha de casamento, padrinho de casamento de uma pessoa que começa a causar problema. Será que ela vai ter credibilidade e firmeza para ir lá e aplicar uma advertência para uma pessoa que, sei lá, você fez um churrasco no final de semana? Então, algumas empresas não colocam o gerente da equipe porque sabe que o gerente vai ter alguns bloqueios. Ah, poxa, semana passada estava lá comendo um churrasquinho, como é que eu dou uma advertência agora? Entende isso? Então, você precisa ficar atento a essa situação, porque senão você não vai conseguir elevar o faturamento, fazer a sua empresa cada vez participar de mais fatias no mercado. Isso só vai acontecer quando você tiver um grupo de pessoas trabalhando para que isso aconteça, né? Uma pessoa só é praticamente impossível. Por isso você vai precisar de pessoas para conseguir concretizar os teus objetivos, os teus sonhos. Não tem jeito. Mas para tudo isso precisa existir uma estratégia. Entende isso? Então, Prado, se eu já tenho a minha empresa estruturada, quem seria a minha contratação? A contratação tem que ser uma pessoa que vai suprir as lacunas que você vai deixar se você tirar a mão desse negócio. Ou seja, você tem muita informação, precisa conseguir tomar café com pessoas, apertar a mão de pessoas, porque muitos negócios que você vai fazer vai ser com base num aperto de mão, num lanche, num almoço. Então a pergunta é, será que hoje você tem tempo para fazer isso? Tem que falar, não, já estou faturando 200 mil por mês. Poxa, que legal. E como é que é a tua rotina? Eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Às vezes no domingo eu dou só uma repassadinha lá, mas é pouca coisa, só até meio-dia. Então, ó, tem gente que é tão pobre, que a única coisa que tem é o dinheiro, que não tem prosperidade. Se eu não consigo ter tempo para usufruir de tudo isso. Isso só vai acontecer quando eu tiver esses dois mundos. Mundo pequeno, eu já te falei. Eu ensino para os meus alunos a seguinte coisa. Imagina que a empresa existe há 10 anos, 5 anos, 3 anos. Todo mundo conhece o dono da empresa e fala com ele aonde? O problema é que todo mundo tendo aqui, ó, acesso a esse telefone, você não tem paz. Porque quando você pensa em se contratar, toca o telefone. Em concentrar, toca o telefone. Aí você pensa em se concentrar novamente, toca o telefone. Então, sabe o que eu ensino para os meus alunos? A primeira coisa que você vai fazer quando você contratar uma secretária é comprar um chip novo para você, mandar uma mensagem para todos os amigos, os familiares, e agora o celular com esse chip fica com a secretária. Por que isso, Prado? Porque agora, quando o cliente ligar, primeiro que você já mostra que você está crescendo, né? Imagina que você sempre atendeu, agora atende a sua secretária pessoal. Entende isso? Isso é muito importante para você começar a construir aí a sua autoridade. Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você entender o momento certo de fazer contratações que vão trazer resultado para o teu negócio, compartilha com alguém. Ó, eu coloco vídeo todos os dias, tem vídeo aqui no canal. Então, se você não está inscrito, se inscreve aí, toca o sininho, porque assim que eu encaminhar um vídeo com alguma dica importante, você vai ser avisado ou você vai ser avisado. Ok? Então, nos encontramos no próximo vídeo e bora pra cima!